ficar de pé até agora. Na hora da palavra, você quer sentar? Não entendi isso. Reverência na palavra, filha. Tira o salto, se ajeita. A gente fica de pé e pula e grita, porque deixaram de falar do céu. E eu também gosto. Mas a reverência é na palavra. Só se você não tiver perna, que eu vou entender você sentado. Mas se você tiver, fica de pé. Fala para Deus: eu aguento mais um pouco, Senhor. Eu aguento mais um pouco, até mesmo sem o escarpão, mas eu aguento. Livro de Isaías, o capítulo é 43. Se tem algo que eu não tiro, é a glória de Deus na minha vida. Nós não podemos trocar e nem inverter valores. Nós temos que saber que acima de tudo é a palavra. E diz assim, livro de Isaías 43, só Deus resgata a Israel. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel: não tenha medo, porque eu te remi, eu chamei pelo teu nome, e você é meu. Quando passares pelas águas, eu estarei com você. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passar pelo fogo, você não será queimado, e chama nenhuma te atingirá. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você. Aí nós vamos lá no 6. Direi ao norte: entregai, e ao sul não impeça de sair. Traga os filhos de longe, e as minhas filhas dos confins da terra, todos que são chamados pelo teu nome, e os que criei para minha glória, sim, aqueles que formei e o fiz. E aí nós vamos lá no 13. Eu sou Deus, e ainda antes que houvesse de eu sou, e não há ninguém que possa fazer alguém escapar, livrar, sair das minhas mãos. Operando Deus. Você pode repetir mais uma vez? Operando Deus. Agora se você senta, aplaudindo ao Senhor. Quando nós começamos, depois alguém vem firmar esse pedestal para mim, tá bom? Quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, nós encontramos um Deus que é um Deus que trabalha em tempos e fora de tempos. Quando nós começamos a ler o livro de Isaías, o profeta messiânico, o profeta que revelou a chegada do Messias, porque ali no capítulo 9, ele diz da seguinte forma: que haverá de chegar um Salvador, aquele que irá escrever uma história diferente sobre mim e você, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, o Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Isaías está revelando uma das características do Deus que nos trouxe aqui nessa noite, e é através desse Deus que eu quero contar no meu testemunho. Eu venho de uma cidade pequena, venho de uma cidade do interior, onde, por incrível que pareça, tem o nome de Boituva, terra de muitas cobras. Naquela cidade do interior, eu vivi alguns desabores na infância. Eu nasci numa casa desestruturada. Obrigada, querido. Ele está dando uma descida. Aí você vê o que você faz. Eu nasci numa casa desestruturada. Meu pai e a minha mãe, eles tinham um envolvimento, ou um vício, pelo alcoolismo. Meu pai era um dependente alcoólatra.
E a minha mãe, através da baixa autoestima, ela se escondia através da sua bebida. Aquela casa não existia diálogo, era um amontoado de brigas, eram guerras de palavras de baixo escalão, eram violências físicas, emocionais. Eu me lembro como eu dei problema, vocês não esperavam por isso, né? Mas vai dar tempo, né? Deixa eu desarrumar aí. Naquela casa, o meu pai, ele era um homem de dura serviço, um homem que, enquanto eu o conheci, eu não tive a oportunidade de ver meu pai dizer uma palavra de uma afirmação de afeto para minha mãe. Eu lembro que a minha mãe era uma mulher fechada, uma mulher de pouco riso, e naquela casa, nós morávamos num lugar onde tinham 7 casas no mesmo quintal. Aquela casa tinha uma dificuldade, e uma das dificuldades era um estado de vulnerabilidade. Nós passávamos pela pobreza. Antes de eu me tornar adulta e de conhecer a palavra, eu dizia que o maior problema da minha casa era financeiro. Mas aí eu descobri, depois que eu conheci a palavra, que a maior dificuldade que existia na minha casa era a falta da presença de Jesus. Talvez você está dizendo que na tua casa o que está faltando é uma criança, o que está faltando é o diploma, o que está faltando é isso, aquilo. Não, querida, onde tem Jesus não falta nada. Não, só quem tem a presença de Jesus dentro da casa tem a liberdade para glorificar. Só quem tem a presença de Jesus dentro da casa tem a liberdade para bendizer o nome santo dele. Naquela casa eu lembro que houve um transtorno na área de esgoto, e o homem que veio arrumar esse esgoto, ele abre uma vala no meio da cozinha. Talvez, não sei se foi por desleixo, por falta de pagamento, mas eu sei que quando criança eu estou comendo arroz com feijão, arroz com arroz, e aquela vala aberta, e eu olho naquela vala, está passando fezes. As lágrimas caem dos meus olhos e eu grito para minha mãe: mãe, esse cocô não é nosso, porque nós estamos comendo arroz com arroz, e esse cocô está passando com carne. A gente dá risada agora, porque parece algo tão simples, mas foi algo que mexeu com o meu psicológico como criança. Foi algo que mexeu com o meu psicológico, que até hoje, embora eu tenha uma vida abençoada, quando eu estou na feira e eu vejo uma fruta no chão, eu tenho que me equilibrar para não abaixar para catar aquela fruta. Ei, querido, que as emoções que aconteceram com você no passado não interrompam o teu presente, que aquilo que te feriu no passado não interrompa você de caminhar, pois esse tema diz que Deus resgata a tua história, e eu acredito num Deus que, assim como está resgatando a minha, Ele também vai resgatar a sua. Estado de pobreza, estado onde nós não encontrávamos uma maneira de progresso, porque quem pensa pequeno, vive pequeno. Meu pai, ele se escondia no alcoolismo, na prostituição. A minha mãe se escondia por detrás de uma mulher severa. Eu sei que como criança, uma palavra, ou melhor, uma linguagem de amor que batia latente na minha vida, era uma palavra de afirmação. Eu necessitava que as pessoas dissessem: você é bonita. Não, hoje eu não preciso mais. Hoje, quando eu estou lá em casa, eu dou uma olhada e falo: meu Deus, que mulher é essa? Às vezes eu estou no carro conversando com a Marina, eu mostro uma foto minha e falo: Marina, você já viu isso? Não, eu sou apaixonada por mim. Não, de todos os amores que eu conquistei na vida, o primeiro foi de Deus, e o segundo, o amor próprio. Eu não sabia quem eu era, então eu necessitava que as pessoas me elogiassem. Aos meus 8 anos de idade, eu tinha aquele problema de dizer: você é inteligente, você é esperta. E naquele déficit de atenção dentro da minha casa, eu venho vindo da escola,
um amigo pessoal da família que tinha um mercado na cidade. Ele me para no caminho e ele diz: ô Sandra, tudo bem? Eu digo: tudo bem. Porque quando eu chegava em casa com os desenhos, eu dizia: mamãe, papai, olha o que eu fiz na escola. Eles diziam assim: você é bagunceira, hein? Ei, vai pra lá, você não está vendo que eu estou cheio de serviço? Você fala demais, hein, menina? Eu lembro que a minha mãe trabalhava de empregada doméstica, e a patroa dela trouxe de presente uma lasanha, uma travessa mais ou menos assim de lasanha. O meu pai, movido de ódio, porque o que ele tinha no coração era ódio, ele evacuou naquela lasanha para que nós não viéssemos comer. Meu pai, ele fazia xixi na jarra e colocava dentro da geladeira para que nós viéssemos tomar. Agressão psicológica. Aquele homem que me encontra no meio do caminho, ele para e diz: oi Sandra, tudo bem? Eu digo: oi, amigo da casa, amigo pessoal. Eu com 8 anos, cheio de sonhos, cheio de projetos. Aquele homem olha e fala: deixa eu ver o teu desenho. E eu paro e ele fala para mim: meu Deus, como você desenha bem, como você é inteligente. E ele me deu um lápis de cor. Do dia, talvez depois de 2, 3 dias, a mesma cena se repete. E esse homem me dá uma lata de sardinha. Talvez a 4ª, 5ª vez, esse homem, ele convida para mim entrar no mercado. E ele me oferece 2 pães. Mas em troca desses dois pães, ele convida eu a colocar o pênis dele na minha boca. Eu passo pela dor da pedofilia. Não, talvez você pode estar brilhando nessa saia. Talvez você pode estar brilhando nesse regime e dizendo que expulsa demônio. Mas eu quero saber como você é dentro da tua casa como mãe. Eu quero saber como você é dentro da tua casa em relação à família. Não, porque eu conheci homens e mulheres que são fera no altar, que são fera no púlpito, mas que não conseguiram guardar o teu filho do pedófilo, que não conseguiram guardar e precaver que havia um abusador dentro da casa, que havia um abusador. Ei, querido, eu vim para denunciar nessa noite, para dizer que nossa igreja do Brasil precisamos acordar e dizer: basta a pedofilia. Nós precisamos parar com esse negócio que queremos pular, desmaiar no espírito e deixar de ser cega para os homens que estão roubando a infância de uma criança. Está na hora de acordar. Não adianta eu cair no espírito e levantar no descuidado da minha casa. Não adianta eu sapatear no manto e levantar no descuidado do olhar para uma criança. Não adianta eu falar em línguas e não olhar e dizer dentro da escola: tem alguém que está lesado, tem alguém que está passando por uma aflição, tem uma casa que está sendo destruída. Ele vai a serra, ele que me dá a soe. Com 8 anos de idade, eu enfrentei essa dor. Não foi só eu, não. Eu creio, arruma a tua saia. Eu creio que, disfarça para depois ser você. Eu creio que tantas que estão aqui passou pela dor da pedofilia, por conta de um pai alcoólatra. O próprio pai abusou, o próprio tio, o próprio primo. Eu fui alguém, um conhecido da família. Aquele homem, quando eu passava na minha carência afetiva, com apenas 8 anos de idade, uma menina desestruturada, porque até os meus 8, eu nunca recebi o abraço do meu pai. Tem pai aí? Abraça a tua filha. Você não imagina a importância da paternidade. Uma mulher que cresce com um pai presente, ela já cresce firmada na tua autoestima. Não permita que a tua filha seja uma mulher dependente emocional, mas que você seja esse guardião da história da tua filha e do teu filho. Não, pai não é aquele que paga pensão de 30 em 30 dias, porque se é necessário ter que entrar num fórum, entrar em processo para receber uma migalha de 150, você não é pai. Pai é aquele que dá atenção, pai é aquele que dá carinho, pai é aquele que se responsabiliza como paternidade.
Eu não tive, pai. Talvez vai ser difícil de aplaudir a pregação de hoje, porque para florescer primeiro você precisa ter raiz. Ninguém floresce na nuvem, mas floresce firmado na palavra. Elebaia tica bolde raia se refaça. Foram 4 anos presa na mão de um pedófilo. 4 anos aonde eu ia com medo, eu ia com dor, mas era o único lugar que eu era amada. Era o único lugar onde alguém dizia: você é bonita, você é importante, você é inteligente. Correto, querida. Você está num congresso de florescer, e como você deixou a sua criança na sua casa? Será que você deixou tudo ok, dizendo: filha, eu te amo, eu vou buscar um pouco mais de Deus, para que venha derramar mais Deus dentro aqui de casa? Ou não, você saiu daquela: eu estou cansada de viver essa casa. Oh, quantas pessoas queriam estar no teu lugar tendo uma família? Quantas pessoas queriam estar no teu lugar tendo alguém para abraçar e dizer: filha, eu te amo? É igreja do Senhor. Desperta. 8 anos debaixo de dor, de vergonha. Chegava em casa com uma lata de sardinha, chegava com pão, chegava com carne, e nunca ninguém, meu pai e minha mãe, sou filha única, nunca nenhum dos dois perguntou: como você trouxe isso? Como que você conseguiu isso? Ninguém. Meu pai envolvido no alcoolismo. Algumas das vezes eu lembro meu pai me pegando pela mão. Eu não posso falar, fora a falta de atenção e sensibilidade, eu não posso falar mal do meu pai. Eu tenho que honrá-lo como pai. Meu pai nunca me agrediu, pastor. Minha mãe não. Minha mãe, ela dava tentativa de suicídio. Minha mãe, quando ela batia para matar. Eu sou uma sobrevivente da mão da minha mãe, porque tem mãe que a Bíblia diz: corrige com vara, mas não é para espancar. Não. Esse negócio que você pega e não, agora eu vou matar você, querido. É tudo que Satanás quer, que você destrua a sua casa. Talvez você não destrói com vara, com cinta, com chinelo, mas destrói com essa abençoada língua. Não, para de abençoar aquilo que você gerou, porque a Bíblia diz que o que sai do nosso ventre é bendito. Para de dizer que essa criança não presta, que não vale para nada, que foi um prejuízo. Para de dizer palavras profanas. Conserta a tua boca hoje, para que você venha florir nesse lar. Talvez um lar desestruturado, mas Deus está dizendo: eu vou encharcar essa terra seca com a minha presença, e o meu nome vai ser glorificado. Que bodeia choui, elemande sirra, que maia cholde, releba solde, que ni reface. A senhora pode ficar de pé, eu acho que é uma blusa rosé. Isso, relemasse. Que ni biolde, que naia de soe, que ni reface. Enquanto eu olho para a senhora, eu vejo uma mulher que eu até nem gosto de usar esse nome: guerreira. Porque a mulher guerreira é a mulher que enfrentou dores, mulher que enfrentou decepções, mas mesmo diante de tantas decepções se levantou, se pôs de pé. Pode deixar ela, filha, comigo não tem caicai, não é demônio. Deixa ela lá, deixa ela lá. Relemaia, show, e desce. Às vezes a pessoa está recebendo, vem outro ali, não vai ajudar. Fica quietinha aí, intercedendo por mim. Uma mulher guerreira, uma mulher que soube o que é rejeição familiar. Mas enquanto eu estou nesse altar, o Eterno está dizendo assim: a rejeição vem vindo justiça agora.
Tu disse: Deus, será que tu não viu o que a minha família tramou pelas minhas costas? Será que tu não viu aquela fofoquinha cilada que fizeram? Aí o Eterno está dizendo: enfiei uma espada de justiça naquele quintal, alabaia, que manda sob inércia. O Eterno está dizendo: não é vingança, porque se fosse vingança, eles já teriam morrido. Eu deixei que eles permanecessem vivos para ver você vencendo através da minha palavra, diz o Senhor. Aplaude, porque o Espírito de revelação está nessa casa. Presa 4 anos. 4 anos perdido na mão de alguém conhecido, de alguém que muitas das vezes sentava na mesma mesa do que eu sentava. Quantas das vezes, pastor, nós almoçando, esse dono do mercado chega, ele senta, tem diálogo com a minha família, e com um olhar ele diz: e eu vou sabendo que eu não teria ninguém nem para quando eu fosse e nem para quando eu voltasse. 4 anos. Meu pai perdido na bebida, e através de uma conquista do serviço da minha mãe, nós saímos daquela área periférica, saímos daquela casa onde o esgoto era de céu aberto, onde nós tínhamos a oportunidade de ver fezes, urina, tanta coisa de outras pessoas. Saímos dali e fomos morar numa casa de 3 cômodos. Essa casa, ela tinha um detalhe especial. Para onde nós fôssemos, seja mercado, fosse terreiro, a minha mãe começou a buscar forças no terreiro espírita. Ela começou a buscar a fé ali no candomblé. Eu lembro que quando nós íamos para o candomblé, eu, minha mãe, meu pai, nós passávamos diante de uma igreja viva. Não, porque tem muita igreja que está morta. Não, tem muita igreja que está preocupado que look vai desfilar, que cabelo que vai colocar. Mas nós aqui estamos como uma igreja viva. Nós viemos para glorificar, nós viemos aqui para bendizer o nome santo do Senhor. Eu lembro que quando nós íamos à igreja, meu pai passava de frente à igreja e ele escutava: glória a Deus, aleluia. E ele dizia: eu não entendo esses crentes. Não, o diabo não entende. O meu pai dizia: eu não entendo esses crentes. Está passando luta, está passando prova, e ainda encontra forças para dar glória a Deus. Tem uma menina de blusa laranja, fica de pé, eu acho que é blusa porque eu só vejo daqui para cima. Isso. Manga comprida. Isso. Relemais. Relemando é sol de ré que nirra. Se fôssemos olhar, você não teria motivo para estar aqui. Não, porque você não foi picada ou mordida por lobos. Foi do meio de ovelhas que te feriram. Zombaram do teu talento, disseram que não era de Deus, mas mesmo assim você permaneceu em Jerusalém. Deus tem visto o teu coração, e Ele diz: eu estou derramando um bálsamo de mirra para curar essa ferida. Alamanda ceia terra, que bolderrande
de sube, anai que ni refácia. O Deus Todo-Poderoso, aquele que é Pai, Ele vem te abraçando dizendo: o Pai terrestre pode ter falhado, mas eu, como um Deus que sou Pai, te abraço nessa noite e devolvo o valor da paternidade sobre a demanda, sobre a tua vida. Eu restauro essa menina ferida, essa menina machucada. Eu levanto hoje como uma mulher empoderada em mim, e você poderá dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que obaia saia choi, edeia saia molde caia choi, naia sol de bacia, eleia choi de raio. Eu sinto a presença do Eterno, eu sinto a glória de Deus nesse lugar, eu sinto. Se você não sentiu ainda, abre o teu coração, dê espaço, porque o Espírito Santo está atuando de maneira extraordinária. Ele escolheu eu e você no ambiente. Oh, glória! Aquela casa, ela tinha um destino: faziam nós passarmos em frente à igreja. Meu pai muitas das vezes passou bêbado, minha mãe passou com seus patuás, com a sua guia, com a sua roupa. Eu com 8 anos, com mágoa da família, eu caí na prostituição. Eu vou deixar uma pergunta no ar: aonde é que você está derramando a tua mágoa? Um dos maiores sentimentos que dói é a dor da mágoa de alguém. Eu tinha a mágoa dos meus pais, eu tinha a mágoa da família que eu cresci. Eu olhava para minha mãe, eu não me encontrava. Eu olhava para o meu pai, eu não me encontrava. Eu vi uma mulher que ia no terreiro, e numa certa feita, Suede, ela está entregando a cabeça para os orixás, e eu vejo ela incorporada com os guias, e aí torta no chão os cambonos. Os cambonos são pessoas que servem no terreiro. Os cambonos escarravam e a minha mãe lambia aqueles carros. Eu vi minha mãe pegar a galinha viva, rasgar no dente e beber o sangue. Eu olhava para aquilo e dizia: para que eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu me escondi na prostituição, me escondi na bebida também, porque o teu filho, não, essa criança aí que você fala que ela é sem educação, eu nem saio com ela porque ela é fofoqueira. Não, eu nem saio porque ela faz uma bagunça. Ela só é reflexo daquilo que ela vê em casa. Não, ela não está imitando o professor, não está imitando sogra. Ela é aquilo que ela vê dentro da casa. Eu era uma criança rebelde, sem educação, alcoólatra, prostituta, porque aquilo que eu via dentro da minha... Como é que está a sua casa? Dentro daquela casa, Deus presenteou meu pai com 37 anos de idade. Das indas e vindas, passando de frente do templo, ele se incomodava com os glórias a Deus e aleluia. É por isso que nós não podemos e não devemos permitir que as palmas roubem o glória. Não, às vezes a gente fala: bate palma, mas em cada glória que você dá, é uma maldição da sua vida que você quebra. Não, eu não estou dizendo que é proibido bater palmas, que eu sou da igreja do palmas, mas eu também sou da igreja do glória, eu também sou da igreja do aleluia, eu sou da igreja que desce fogo, porque o fogo queima o pecado. Eu sou da igreja onde tem lenha, porque a lenha não deixa apagar o fogo. Tem o elemento da oração e do jejum, e quando o elemento chega tem glória, tem aleluia.
Meu pai, aos 37 anos, alcoólatra. Através do glória que ele ouvia, através do aleluia que ele ouvia do lado de fora, ele entra dentro da igreja, e a palavra que é liberada é essa: eis que eu, o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. O coração do meu pai é aquebrantado. Naquele momento ele entende que há um plano de salvação. Ele se rende a Jesus Cristo. Há momentos de dar muita glória, porque eu estou dizendo que um homem alcoólatra, um homem espancador, um homem que praticava violência no lar através de uma palavra. Ei, querida, você não está precisando de ninguém que sapateia, você não está precisando de profecia, você está precisando apenas de uma. Tem uma mulher loira, blazer preto, calma. Não fica que eu vou chegar nela. Fica de pé, querida. Não. Isso. Ele mandou. Ele vai a choi. Renei que não de se refaz. Quando eu olho para você, eu vejo reinventar. Começou a fazer de novo. E eu falei: Deus, como assim? E aí Deus falou assim: as adversidades que ela enfrentou não foi pouca, mas ela se reinventou. Enquanto eu olho, eu vejo Deus mexendo em documentações em teu favor. Ele diz assim: há um escalão que eu estou mudando na esfera secular da tua vida. Elemou de Kira, elemou de Tira. Não, o tempo de seca acaba, porque chega um reconhecimento público sobre a tua história. Lemou de Quirenécia. Eu vejo Deus entrando no teu lugar de trabalho e dizendo: onde houve fofoca, onde houve armação, onde houve cilada, está chegando uma subida de escada, e o teu nome será conhecido como fidelidade, diz o Senhor dos Exércitos. Meu pai entrega a vida para Jesus, 37 anos. Palavra liberada: eis que eu, o Senhor teu Deus, estou te preparando um lugar. Aquele homem rude, ele chega em casa com Bíblia na mão. É lógico que com alguns vestígios do alcoolismo. E ele diz assim: Benedita, a nossa história muda hoje. Eu entreguei a minha vida para Jesus. A minha mãe aqui, minha mãe é uma mulher ferida, porque uma mulher ou um homem, um ser humano ferido, a única coisa que ele sabe fazer é ferir. É automático. É o seu meio de defesa. Talvez alguém olhe para você e fale para você: você é grossa. Mas foi no meio de tantas machucaduras que levantou essa mulher rude. Foi no meio de tantas machucaduras que levantou essa pessoa pavio curto. Ei, querida, deixa Deus sarar suas feridas. Deixa Deus fazer você de novo. Não. Quantas das vezes eu sangrei em lugares que ninguém nem me feriu. Aí eu acordei e disse: Deus, espera aí, até quando eu vou ficar jogando as minhas dores, as minhas mazelas em pessoas que nem estavam no contexto? Me cura para o lado de dentro, para que eu possa refletir a tua glória do lado de fora. A minha mãe, ela não tem como acreditar, papai. Ela pega a Bíblia da mão do meu pai e fala: você está maluco? Agora que eu estou desenvolvendo ali no terreiro, você vem que esse negócio de crente. Ela bate no meu pai com a Bíblia, espanca meu pai. Aquele homem que é acostumado a revidar, que é acostumado a bater na cara, cuspir, fazer
bagunça, ele diz assim: eu tive um encontro com Cristo, e Cristo me deu paz, e nada vai tirar a minha. Só quem tem um encontro com Cristo e tem paz, levanta a mão pro alto e glorifica. Não é uma indireta no Instagram que tira a tua paz. Não é uma ameaça da vizinha, da sogra, da mãe, da tia. Quem tem Cristo tem. Ei, querido, Cristo é a nossa paz. Pastor, eu estou sem paz porque lá no banco está no vermelho. É o sangue de Jesus, minha filha. Já está chegando providência lá. Pastora, eu estou sem paz porque eu estou com 10, 15 anos de casado e não engravidei. Você está viva? Sara estava numa idade já, nem floria mais. Mas quando Deus fez a promessa, Ele cumpriu a promessa. Ei, fica de pé aí, moça. Fica de pé. Sara, quando ouve hoje não está falando nem com ela. Sarai, hoje não está falando com ela. Hoje está falando com Abrão. Abrão, vou fazer você pai de multidões. Vou te dar um filho. Sarai atrás da tenda. Como é perigoso ficar atrás de conversas. Sarai atrás da tenda começa a rir, porque ela olha a sua impossibilidade. Senhora, já não tem mais o tempo. E aí a Bíblia diz que o anjo a repreende e diz: porque tu riu, eu vou mostrar quem sou eu na tua vida. Pena que Sarai, ela tem um defeito, ou tinha um defeito: a pressa. A pressa não combina com a promessa. Sarai coloca Agar no casamento. Ei, que bom que você está esperando. Eu vejo Deus visitando o teu ventre. Tem momentos que você olha e você fala: Deus, é impossível. E a resposta que Deus me dá nessa noite é: diga a ela que não existe nada impossível para mim. Elevando saia Tchodequirra. Apenas para de focar na gestação e começa a focar na unção que eu derramei sobre a tua vida. Porque enquanto você trabalha para mim, eu trabalho por você, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, Dequia. A minha mãe está agredindo o papai. Meu pai não está batendo, está aceitando aquela afronta. E eu lembro que minha mãe disse para o meu pai assim: você vai ser crente? Meu pai falou: eu vou. Então arruma suas coisas e sai. O pai falou: tá bom. Eu estou debaixo de uma promessa. E a promessa é que Deus está me preparando Tem gente aqui ainda? A promessa é que Deus está me preparando um lugar. Meu pai começa a arrumar mala. E eu, com os meus 12 anos, uma menina desequilibrada, eu começo a gritar, abraçar a perna do meu pai. E aí minha mãe, com um estado de misericórdia, ela diz assim: seu pai dorme aqui hoje, mas amanhã cedo eu quero que ele vá embora. Meu pai vai dormir no meu quarto, eu e minha mãe vamos dormir juntas. Pela madrugada, a minha mãe contava que ela sentia um arrepio, uns negócios esquisitos. Ela levanta a acender vela para os Exus. Ela vai lá no canto, onde ela tem altar de sacrifício aos santos, no candomblé, e ela acende vela para os Exus, faz a entrega. Quando ela está voltando para o quarto, ela vê uma sombra. E ela deduz: tem gente dentro de casa. Ela vai correndo no quarto e chama meu pai: Gico, acorda, tem gente dentro de casa. Meu pai estava morto, 37 anos.
Essa palavra não é palavra de desespero, não. Essa palavra é palavra de esperança. Talvez a promessa não está condizendo com o ambiente. Você está dizendo, mas está nas drogas, está na biqueira, está no fumo, está na prostituição. E Deus está falando, e daí? Se eu fiz a promessa, eu vou buscar lá. Não, não. Deus é aquele que não muda a promessa. A palavra dele diz que ainda que eu seja infiel, Ele permanece. Ele permanece fiel. Deus leva o meu pai. É Deus, porque meu pai tinha entregado a vida naquela noite. Se eu permanecer fiel, eu vou ver meu pai transformado. Fica eu e minha mãe, uma criança rebelde, prostituta. Não, eu não vendia o meu corpo. Se eu disser para você que eu vendia, não. Eu fazia tudo de graça, por má formação de caráter, por falta de amor familiar, mas o principal de tudo, o amor próprio. Se você não consegue amar você não vai conseguir amar ninguém. Não, não. Se você se olha no espelho e não consegue ver uma imagem de filha restaurada por Cristo, você nunca vai ter condições de dizer que um casamento vai mudar a sua trajetória. Eu aprendo que os melhores relacionamentos que nós temos acontecem primeiro com Deus, para depois ser consumado na terra. Dos 12 até meus 18, 20 anos, eu estou na prostituição e frequentando o terreno. Eu estou vendo trabalhos de sexta-feira. Era natural na minha casa a minha mãe me levar na cachoeira. Era natural na minha casa nós entrarmos em cemitério e abrir túmulos, irmos em encruzilhadas, fazermos despacho. Uma rotina natural. Nós frequentamos aquele terreiro. Minha mãe se formou mãe de santo. Ela abriu o seu terreiro juntamente com uma mãe da cidade de São Paulo, que tínhamos e carregávamos como nome de Mãe Maior, ali na cidade de Peró. Naquela cidade, minha mãe está ali, tendo adeptos dessa religião, e eu estou perdida na prostituição. Nos dias bons de culto, porque para quem é crente todo dia é bom, mas para quem não conhece Jesus, acha que é multidão, né? A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor ali está, no nome dele. Não, Deus ele não se preocupa ou não se comove com quantidade. Ele quer saber a qualidade. Não adianta a gente encher de pessoas, mas esse enchimento de pessoas tem adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu estou de caráter deformado, então eu vou na porta da igreja, shortinho curto, mini blusa, álcool na cabeça. Ali na porta da igreja eu estou dançando samba, estou dançando axé, sei lá, dançando o que eu quiser. E enquanto eu estou dançando ali, eu estou tentando seduzir os homens e as mulheres de Deus que estão entrando ali dentro. Eu estou zombando, pastor. O pastor passava, eu dava uma mexida na bochecha, eu queria encostar, o diácono vinha pegar. Ei, irmão, não é mim não. Aquela bêbada escandalosa, zombava da igreja. Eu tenho uma palavra para você. Quem zomba de você só tem 2 saídas. Quantas? Ou converte ou morre. O zombador não tem escape não. Ou ele converte, ou ele morre. Tem dia e hora para terminar com essa brincadeira. Tem dia e hora da fofoqueira parada e ficar batendo palma na porta da tua casa e dizendo eu sou amante do seu marido. Não, tem dia e hora para acabar com essa palhaçada de colocar em direta no Instagram para você. Não, Deus está dizendo, o zombador, ou ele converte, ou ele morre. As pessoas, aqui não tem, aqui não.
Diga: aqui não tem. Lá onde eu morava, na igreja que eu fazia essa bagunça, existiam algumas pessoas que tinham títulos. Quarta pessoa da Trindade. Aqui você não conhece porque aqui não tem. A quarta pessoa da Trindade é aquela que quando vê um pecador, ela fala: vai para o inferno. Ó, tá vendo? Tá vendo aquele maconheiro ali? Vai para o inferno. Não, tá vendo aquela prostituta? Não, essa aí é a quarta pessoa da Trindade. Eu fico preocupada porque a Bíblia diz que a chave do inferno não está na mão nem de Satanás. A palavra diz: o que será que essa chave está fazendo na sua mão, hein? Libera a chave do inferno e começa a ser um agente motivador para levar as pessoas para o céu. Tira essa posição de julgador. Pode tirar daqui, que daqui a pouco a Mariana já vem buscar. Tira essa posição de julgador e começa a dizer: eu sou um ajuntador. Ei, o que você vê hoje, você não entende o que Deus fará amanhã. Eu creio que eu sou um milagre vivo, talvez de um crente meia boca que era tão santarrão que dizia e julgava que eu ia para o inferno. Deus está dizendo: pois eu alcanço ela e ela vai ganhar muitas almas para herdar o reino dos céus. As pessoas viravam a costa, entravam por outro lado, mas Deus usou uma criança de 6 anos de idade. Um adulto não. O adulto é cruel. O adulto, se ele puder matar, ele mata. Se ele puder terminar de derrubar você, ele derruba. É por isso que a Bíblia diz: volta, torna-se como uma criança. Porque a criança não julga, a criança não acusa, a criança não trai, a criança sabe perdoar, a criança sabe amar. Volta. Não, para com esse negócio de Deus, eu quero vingança. Não, Senhor, me dá um coração como uma criança. Me ensina a perdoar, me ensina a amar, me ensina a relevar as coisas mal que fizeram para mim, para que se torne testemunho para a minha história. Aquela menina vinha chegando de shorts curtos na igreja, enquanto os adultos viravam a costa, zombavam, entravam pela lateral, aquela menina vinha correndo. Imagina uma negra. Hoje eu tenho 1,69 m, mas já tive 1,72 m. Sei lá o que eu fiz. Uma postura, né? Saí para um Pilates. Diga assim: pastora, vai para o Pilates. Eu dei uma encolhida. Vamos lá. Você também, viu? Faz favor de se ajeitar. Aquela menina, ela vê uma negra magra. E agora eu posso falar porque é da minha etnia. Então eu não estou zombando, eu estou falando vivência. Pele seca. Porque hoje a gente está brilhando porque é no creme, filho. Pele seca, rajada. Short sujo. Muitas das vezes, por conta do alcoolismo, fazia xixi na roupa, aqueles vergão de xixi na perna, fedida. Aquela criança não olhava. Ela vinha correndo até mim, ela me abraçava e ela dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. O meu coração ainda se enche de emoção, porque muitas das vezes eu esqueci desse amor, sabe? Muitas das vezes eu foquei o meu amor em pessoas. Muitas vezes eu foquei meu amor em ministério, em gente. E com certeza eu falhei e eles também falharam. Ah, mas aquele Deus que a menina estava pregando para mim, Ele não falha. Ah, se você conhece, olha para a tua irmã e diga: Jesus, Ele te ama. Se você conhece esse Jesus,
Dá uma olhada para o seu esposo. Não, pastor, eu estou brigada com ele, eu não estou conseguindo nem olhar na cara dele. Fica de bem agora e fala: amor, Jesus te ama. Não, pastor, olha, eu dei azar nessa conferência, viu? Sentei do lado de uma menina aí que eu não vou nem com a cara dela. Deus não está pedindo para você ir com a cara de ninguém, vai com a sua mesmo. E olha para ela e diz: Jesus te ama. Aquela menina, ela não pregava hermenêutica, homilética. Ela não falava os 66 livros da Bíblia. Não, ela dizia algo poderoso que cura até hoje. Ela falava sobre o amor de Jesus. Não, talvez você está esperando algo extraordinário, esperando uma palavra com leitura de difícil acesso, mas eu vim na minha simplicidade para dizer: eu conheço um Jesus que me ama, e eu quero apresentar porque Ele te ama também. Não, eu não sou a única não. Já foi passado quem me antecedeu e falou assim: Ele te amou tanto que Ele não olhou para o seu defeito, Ele não olhou para os seus erros. Ele falou: eu me sujeito a fazer maldito, porque morrer na cruz era sinal de maldição. Eu me sujeito para que hoje nós pudéssemos ser benditos. Só quem crê no poder sanador da salvação aplaude a Ele. Não foi uma noite, não foi duas, não foi três, mas aquela menina ia. Eu chegava na porta, enquanto os corriam para dentro, ela corria ao meu encontro. Correndo ao meu encontro, ela me abraçava com um amor que não pedia sexo, com um amor que não pediu o meu corpo, mas só dizia: Jesus, Ele te ama. Talvez você está achando que Jesus está olhando a sua performance. Olha como eu prego bem, olha como eu canto bem. Você já viu a minha performance para expulsar demônio? E Jesus está olhando e falando: não é performance. Ainda quando você não era nem formado, eu já te amava. Ainda antes que houvesse o dia de hoje, já estava escrito o teu nome, dizendo: eu amo, e é por causa dele que eu entrego a minha vida. Oh querido, chega de performance de crente, chega de manto de crente, mas vamos derramar o amor de Cristo. Aquela menina, por eu morar próximo da casa dela, eu não sei, aqui tem quase 500 mil habitantes. Da cidade que eu estou falando é uma cidade que em torno de 62 mil habitantes hoje. Aquela menina, ou melhor, a cidade conhecia Sandrão. A Sandrão que o pai, a mãe esperava acabar a feira e ela ia colher resto de fruta na feira. Conhecia a Sandrão que roubava por necessidade, por falta de instrução, por falta de caráter, por falta de aconchego. Num outro tempo a gente fala sobre isso. As horas não permitem entrar em tantos detalhes. Aquela Sandra deformada, todo mundo sabia onde ela morava. Eu morava bem próximo da igreja. Da igreja havia a minha casa. E um dia aquela menina chega em casa, eu já ouvia a palavra. Eu ouvia a palavra pela televisão, eu e minha mãe. Nós sentávamos, fazíamos um pão de caipirinha, ligava no culto pela manhã aos sábados. Quem é dessa época vai lembrar de Silas Malafaia, Jabes Alencar, R.R. Soares. Enquanto eles estavam pregando, algumas das vezes eles diziam assim: você que está aí
com esse copo de pinga, Deus tem uma palavra para você. Eu e minha mãe dizia: é para nós. Pegava a pinga, bebia e escutava a palavra. A gente entendia que era para nós. Aquela menina de 6 aninhos, ela chega em casa: Sandrão, eu vou atender. Eu falo: oi. Ela disse: vim para fazer um convite. O meu pastor disse que vai ter um culto na igreja, e nesse culto, a criança que levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse para os meus pais: a minha visita é a Sandrão. Eu olho para ela, meio que sem entender o motivo, meio que sem entender o objetivo, mas o meu coração treme de medo. Ei, querido, para de dizer que você tem medo de Satanás, porque quem tem medo de você é Satanás. Ei, Deus tem medo desculpa, Satanás tem medo de mulher que ora, de homem que jejua. Não, ai pastora, não, você não acha nada. Volta a orar, volta a jejuar. Aquela menina olha para mim, e eu olho para ela com o zoião assim, como quem diz: por que eu, né? E aí eu tenho uma ideia. Eu falei para ela: já sei, eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Onde é a minha igreja? Terreno, batuque de tambor. Ela olhou, sorriu para mim, tão lindo, tão inocente. E ela falou: você espera, eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar eu vou. 6 anos, já conheci o que era autoridade espiritual. Não é que nem eu e você não, que fica sabendo que vai ter um evento, um manto, um remanto, a gente passa a mão na roupa, o pastor está dizendo: onde será que está Maria? Está lá no evento. Onde será que está Sandra? Está lá atrás de não sei de quem. Não, ela falou: eu tenho uma cobertura espiritual, eu vou falar primeiro com o meu pastor, se ele me liberar, eu vou. 6 anos. 6 anos. Eu fiquei tranquila e confortável, porque 6 anos, o pastor dela não tinha motivo para deixar. Passado de 7 a 8 dias, aquela menina chega em casa. Com todos os respeitos às outras religiões, mas falando de um Deus que eu conheço, aquela menina chega em casa e ela diz assim: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja. Sabe que dia que era? Uma noite de sexta-feira. De sexta-feira, para quem frequenta o candomblé, é o nome de sexta-feira forte. É onde os pais de santo, mãe de santo, vão fazer seus despachos, as suas macumbas, as suas entregas, ali no terreiro. É onde diz que é mais potencializado. Olha que coisa maravilhosa. Eu aceitei a Cristo. O Deus que eu sirvo hoje, Ele não precisa de sexta. Ele trabalha na segunda, Ele trabalha na terça, Ele é forte na quarta, Ele é extraordinário na quinta, Ele faz milagre no sábado. Ah, querida, o nosso Deus, Ele é Deus todos os dias da nossa vida. Aquela menina chega e fala: eu vou na sua igreja, arrumada, bonita, linda, e eu levo ela comigo. Entro com ela no terreiro, coloco ela no primeiro banco, e ali naquele primeiro banco, nós entramos, cortinas fechadas, começamos a bater tabaque. Um momento só. Ela disse assim: eu pedi para o meu pastor, e o meu pastor disse que eu posso ir tranquila, porque o próprio Deus vai comigo. A senhora fica de pé. Eu só voltei essa palavra por causa da senhora. Relemar de soube que nóbia de si refácia. Aquela menina, ela prega o evangelho dizendo: Jesus te ama, porque ela tem uma convicção: Deus é com ela. Relebou de que a tomando sirra. O Eterno diz: sou eu que sou contigo nesta jornada.
Relebolde que ni receia. Os ataques espirituais que tu tem vivido não é para parar a demanda. Eu derramei unção sobre ti, e quando há unção não tem capeta que para. Lá vai. Show de ria, show de kira. Eu ouço o sopro do ouvido do Espírito Santo sobre a tua vida. E o Senhor diz: eu chamei você para pelejar mesmo. Eu chamei você para ir aos quatro cantos dessa terra e dizer que eu sou Deus. Aqui, que bom que tu começou a marchar. Porque é na marcha que eu te uso, é na marcha que eu revelo a palavra, é na marcha que eu entrego o decreto do céu para ti e para a tua casa, diz o Senhor dos Exércitos. É na marcha. Aquela menina vai comigo no terreiro, eu coloco ela no primeiro banco. Nós estamos lá batendo tambor, e a mãe maior, ela fala: bom, chegou a hora da gente riscar ponto. A gente começa a riscar o ponto, risca o primeiro ponto, abre a cortina, risca o primeiro ponto, nenhum guia desce. Risca o segundo ponto, nenhum guia desce. A mãe maior olha e fala: o que está acontecendo aqui? Desmancha tudo. Risca a terceira vez o ponto e nada acontece. Ela para, olha e fala: quem é essa menina? Quem trouxe ela? Eu digo: fui eu. Ela falou: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Ei, eu estou declarando hoje que sobre a tua casa não chega macumba, sobre a tua casa não chega mandinga, não, sobre a tua casa não chega olho gordo. A palavra diz que nenhuma ferramenta preparada contra você vai prevalecer, porque o que está com você é maior. Só quem acredita diz um grito: é. Deus é maior. Não. Para com esse negócio. Ai, pastor, eu fiquei sabendo que escreveram meu nome no livro da vida, querida. Para, pastora, não, porque colocar o nome da minha família na encruzilhada. Deus está dizendo: eles estão colocando na encruzilhada, eu estou dando as nações. Muito tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Seja profeta para tua irmã e diga: muito mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Aquela menina, ela segura na minha mão e nós vamos embora. Aquela menina é tão crente que ela não para perguntar para mim o que aconteceu, porque a gente gosta de saber o que aconteceu, né? Eu pelo menos sou curiosa. Aquela menina, ela diz assim: eu vim na sua igreja, né? Agora você vai na minha. Pensa numa perna que tremeu, um coração que quase parou. E eu pensei assim, ó: se esse toco de gente parou um trabalho do terreiro espírita, aqui já Sandra Alves. Falei: eu vou morrer. Eu fui na igreja com ela. Cheguei na igreja, Deus falou comigo. Deus falou comigo e eu entendi a palavra. Eu recebi a palavra. Eu só não entreguei minha vida para Jesus. Talvez você vai dizer: como assim? Isso aí é para animar você. Talvez você trouxe alguém hoje, ou na jornada da vida, e você fala: eu levo, ele chora, fala que vai mudar, e volta do mesmo jeito. Tem um detalhe aí, querida: uma vez que a gente recebe a palavra nunca mais sai de dentro da gente. Não, você não precisa ficar atormentado. Não, porque tem crente que atormenta. Tem crente que fica: ó, tô falando pra você já veio na igreja, Jesus vai te pegar, olha aí, porque para com essa macaquice, já não trouxe?
Já não ouviu a pregação? Agora você só descansa e intercede. E deixa que a obra o Espírito Santo faz. Deixa que o Espírito Santo pega, que ele trabalha, que ele molda, que ele muda. Eu lembro, pastor, que eu ia roubar. Jesus te ama. Eu ia prostituir. Jesus te ama. Estava perdendo a graça. Para onde nós iremos, se só Ele tem palavra de vida eterna? Deus preparou. E eu vou terminar aqui. Amanhã eu prego. Então dá para mim terminar amanhã. Eu falei, amanhã, hoje a gente fica na raiz e amanhã a gente floresce. Amanhã a gente, hoje tem o quê? Passado alguns anos, tem flor que demora, tem semente que demora a germinar. Para de ficar só no Salmo 70. Apressa, Senhor, apressa. Vai para o 40, querida. Não, talvez você é uma mulher, amanhã eu falo. Mas sai do Salmo, apressa-te. Depois de alguns anos, eu estou naquela vida desgraçada, e eu vou buscar a cesta básica no lugar onde atende famílias vulneráveis. Quando eu estou voltando com a cesta básica para minha casa, o pastor daquela igreja, ele para e diz: ô dona Sandra, você quer que eu leve sua cesta? Aí eu já tenho um filho. Eu entrego a cesta para ele. Eu sou mãe solteira. Eu entrego a cesta para ele. Quando eu vou me ajeitar para entrar no carro dele, ele fala: vou levar a cesta. E fechou a porta. Eu vou dar uma outra lição para homem e para mulher. Para com esse negócio de colocar qualquer um dentro da sua casa, dentro do seu carro e na sua vida. Não. Tem prova que não foi Deus que deu, não. Tem prova que você pegou com a mão. Você está vendo que o bicho não presta, que é fofoqueiro, que é malandro, que é ladrão. Você está abrindo espaço. Ah, pastora, mas judiação, a irmã mora tão longe. Eu pedi para meu marido trazer. Ele trabalha de Uber, bem. Aplicativo é o carro do seu marido? Não, o marido é seu. Para com esse negócio de pregador chegar, senta na frente com ele. Não, ostenta, o marido é meu. Você vai sentar atrás. Não, na hora do culto, o tempo que você está correndo atrás de tirar selfie comigo, dá uma lacrada e diz: eu e meu marido. Não foca, não muda a direção, não. As pessoas olham o meu tamanho e falam: pastora, não, senta atrás. Eu falo: o quê? Eu vou sentar atrás, deixa ela com o marido dela. Ah, pastor, mas aqui todo mundo é crente. Amanhã, se você vir, eu te conto. Só amanhã, se você vir, eu te conto. Passa, ele pega a cesta, vai embora. Ele deixa a cesta na minha mãe. Minha mãe está doente com câncer. Um câncer, um nódulo atrás da sua orelha direita, que tira os movimentos do lado esquerdo. O diagnóstico do médico é que cirurgia não daria para fazer, por estar localizado o tumor. Minha mãe está sequelada. Minha mãe está andando assim, ó. Vai tomando sua pinga. Eu chego em casa, minha mãe disse para mim assim: Sandra, o pastor deixou a cesta aqui. Eu falei: mãe. Ela falou: filha, eu estava observando o pastor. Olha como é importante o testemunho. O pastor, quando ele sai para trabalhar, ela, a sua esposa e os seus filhos vão lá na frente. Ele dá um beijo nela, os filhos pedem bênção. Ele abre a porta do carro para ele entrar. Sabe o que Deus estava falando? Sabe o que Deus estava falando com a minha mãe? Sobre família. Nós nunca tivemos família. Ô querida, como é que está a sua família? Talvez você é uma mãe solteira. Você está dizendo: pastor, seu filho faz parte da sua família. Reconstrua a sua família.
Não, vai para a praça com esse menino chupar um sorvete. Ô marido, quando essa mulher fala que quer comer pizza, ela não quer comer em casa não, ela quer pôr o look dela e ir para o restaurante para comer. Investe nessa mulher. Ei mulher, tira essa camiseta, eu amo meu pastor Leandro, coloca uma roupa decente, faz uma escova do cabelo, passa um perfume, dá uma desfilada lá dentro da casa, afinal você é a rainha desse lar. Se ajeita. Minha mãe estava contando sobre isso, dizendo sobre lar, sobre paz. E foi por conta desse testemunho, peguei a cesta, levei para o pastor. E quando eu chego ali na porta da igreja, ele morava no fundo da igreja, ele disse assim, quando eu bati palma que ele veio atender, ele falou: Deus já tinha dito que você viria. Ele pega a cesta, me coloca para dentro, chama sua esposa, chama seus filhos. Deixa eu abrir um parênteses. Quando ele vai levar a cesta, eu paro no bar. Por conta do vício, eu tomo um gole de pinga, e o meu coração é comovido pela enfermidade da minha mãe. Eu entro no banheiro e eu faço uma oração, a primeira. Eu nunca tinha orado. Eu faço uma oração e eu digo assim: Deus, sabe aquele Jesus que a menina disse que me ama? Se o Senhor me ama mesmo, cura minha mãe. Se o Senhor curar minha mãe, eu vou ser crente. E pode acontecer o que acontecer, ó. Eu não vou desviar, não há de ver que Deus pegou a palavra. E aí eu vou embora. Eu estou lá na igreja. Quando eu entro dentro da igreja, que eu dobro os joelhos para o pastor orar para mim, a oração dele é isso: o Senhor, está aqui a tua filha, que fez uma oração naquele banheiro, dizendo que se o Senhor curar a mãe, eu fui batizada do Espírito Santo. Talvez você pode dizer: pastor, mas você não bebia, você não era prostituta? Eu fui batizada no Espírito Santo. De noite eu já estava no culto, dando glória, dando aleluia. Eu ia no culto, eu ia de shorts curto, ia de blusa agarrada embaixo, acima do umbigo, mas eu estava dentro de uma igreja sarada. Essa igreja não me acusou não. Eu lembro que eu sentava, pastora, as irmãs sentavam do meu lado, davam uma jogada da saia em cima da minha perna, assim, ficava ali conversando comigo, e eu tô nem aí. Deus me tomava, eu levantava, virava, não dava nem aí. Um dia minha pastora, estilo tu, chegou toda no salto comigo. Eu já tinha uns 40 dias de crente. Ela chegou toda no salto comigo. Ela disse assim: Sandra, vai ter chá em casa. Eu sabia que era pinga, sabia que era prostituição, que era roubar. Chá. Eu falei: chá? Eu falei: o que é? Ela falou assim: olha, a gente pega umas amigas pessoais, elas levam roupa que não serve mais para ela, e eu também, e nós fazemos troca de look. Você não quer participar do chá com a gente? Eu olhei para ela. Ela falou: você pega a roupa que você não gosta e leva. O que eu pego? Gente, 6 shortinhos jeans desse tamanho, 4 mini blusa, shortinho encardido que se fizesse assim, o short se fazia. Pobreza, pobre. Eu chego lá com a minha sacolinha de mercado. Você sabe que esse tempo atrás a minha mala extraviou no aeroporto. Eu fiz uma live, meu coração saltou de alegria. Falei: glória a Deus, porque alguns anos atrás eu estava com uma sacolinha de mercado com 6 pecinhas de roupa. Hoje eu tenho o luxo da mala extraviar no aeroporto. Ah, eu sou chique, eu venci na vida. Ei, querida, você tem que celebrar. Ontem era sacolinha de mercado, hoje mala extraviada no aeroporto. Eu vou com a minha sacolinha lá na casa dela, coloco os meus shortinhos, minhas mini blusas junto com as roupas das irmãs. Nós tomamos chá, comemos, falamos de Jesus. Falamos, porque crente quando se reúne, ela tem que se reunir para falar de Jesus. Não entra em rodinha que fala dos outros, porque quando você sair, o próximo assunto vai ser você. Não, você pensa que você está abafando, falando mal dos outros. Quando você sair,
Vamos falar de você. Sentimento que fala de Jesus. Eu sentando na líder falando de Jesus. Umas irmãs assim, ó, pegava aquele shortzinho caído e dizia: meu Deus, que shorts bom. E eu caí na conversa delas. Que shorts bom. Pensou esses shorts fazer, eu vou fazer assim, assim. Outra pegava a mini blusa e dizia: essa estampa, porque eu vou pôr no guardanapo, não sei das quantas. Quando eu vi, sobrou saia, calça comprida. No outro dia eu sei que eu estava na igreja, minha filha, de saia de linho, camisa, e ó, sou crente. A nossa igreja tem que ser inclusão e não acusação. Ah não, pastora, mas é que parece. Não, não parece nada, filho. Você veio para incluir e não para acusar. Elas me ajudaram a transformar pelo lado de fora, e Deus foi me regenerando do lado de dentro. Eu vivi o milagre da cura da minha mãe. E eu posso dizer nesse altar que eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Você pode ficar de pé, que é o tempo de eu contar da cura da minha mãe. Se você tiver de sapato que está doendo, não fica de pé não. Ou então tira o sapato. Você sabe que é chique tirar o sapato, né? Não é feio não, é chique. A minha mãe, ela não ia na igreja. E o pastor usou uma estratégia. Falou: nós vamos fazer um culto lá na sua casa. Diga assim: eu preciso que Deus me dê uma estratégia. O pastor falou: vamos fazer um culto na sua casa. No dia do culto minha mãe chega com uma garrafa de pinga, toda torta. Eu falei: mãe do céu, vai ter culto aqui em casa? Aí pense, aquelas mulheres crentes, elas são tão cheirosas. Você já cheirou alguém do seu lado hoje? Eu vim abraçar aqui a sua, ela disse: tá cheirosa. Eu falei: uau, sou crente, né? Perfume do céu. Eu falei: mãe, não bebe, só a senhora vai ficar cheirando pinga aí. Minha mãe falou: não vou beber agora, mas quando acabar o culto eu bebo. Do jeito que estava a garrafa lacrada dentro do saco de papel, ela colocou atrás do botijão de gás. A igreja veio, fez o culto. Minha mãe chorou, porque se tem uma coisa que bêbado sabe fazer é chorar. Minha mãe chorou e não entregou a vida para Jesus. Quando terminou o culto, que todo mundo foi embora, minha mãe, graças a Deus que esses crentes foram embora, não vi a hora de pegar minha pinga. Vai atrás do botijão de gás, quando ela ergue a garrafa dela, do jeito que ela colocou, no saco de papel lacrada, o litro de pinga estava totalmente vazio. A minha mãe se rende ao Senhor. Ela diz: Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como suficiente e salvador. Ei, sabe o que eu estou profetizando para você? Que você não vai precisar falar muito. Os sinais e maravilhas de Deus vai chegar na sua casa. Os sinais e maravilhas de Deus vai entrar dentro do teu lar, vai entrar na tua empresa. E as pessoas vão dizer: quem é esse Deus que você serve? Eu preciso aceitá-lo como meu Salvador. Minha mãe entrega a vida dela. Minha mãe entrega a vida dela para Jesus. E ao entregar a vida dela para Jesus, na mesma noite, ela tem uma crise convulsiva, vomita uma bola transparente, aquosa, onde tinha cigarro, gilete, lápis, cabelo. Eu saio correndo chamar meu pastor. Meu pastor vem orar por nós, estoura aquela bola. E ele diz assim: pode dormir tranquilo. Chegou libertação e salvação para a tua casa. Você pode ser profeta e dizer: dorme tranquila, amiga. Chegou libertação e salvação para a tua casa. E aí eu não posso perder a oportunidade. Minha mãe aceitou Jesus, eu aceitei Jesus, e Deus mudou a nossa história. Nessa noite
eu quero convidar você. Quem quer entregar a vida a esse Jesus? Quem está disposto, talvez no meio das mazelas da vida? Você falou, pastor, aí eu parei. Eu vim aqui hoje, mas olha, faz tanto tempo que eu nem sei quem é Deus no contexto da minha história. Eu estou meio afastadona, eu estou fria, eu estou frio. Você quer voltar para Jesus hoje? Faz um sinal com a tua mãe, vem aqui à frente, porque a gente quer orar por você. Não, eu vou orar, as pessoas vão olhar para mim e vão reparar. Eu prefiro que reparem vendo eu voltando para Jesus do que vendo eu indo para o inferno. Quem é hoje que quer renovar sua aliança com Jesus? Quem está disposto a dizer, eu quero voltar, eu quero ter restauração na intimidade da minha vida espiritual? Tem alguém corajoso para vir aqui na frente? Tem? Eu não vou ficar implorando, porque Jesus é bom demais. E como Jesus é bom, vem pra cá, vem. Quem mais tem coragem? Quem mais? Vem, vem. Oh, vem já. Vem já, as obreiras já abraça. Linda, é isso. É pra frente, é pra cima. Nenhuma ferramenta preparada contra você, contra o ministério, vai te paralisar. Porque hoje é noite de recomeço, é noite de restauração, é noite de nós entregarmos novamente a nossa vida para Jesus. Tem alguém para abraçar ela? Isso. Tem mais alguém? Pastor, eu quero me reconciliar. Eu estou afastada, mas eu quero, não estou convidando para voltar na placa da igreja. Estou convidando para voltar para Jesus. Tem alguém? Vem depressa. Eu estou esperando cantar para me sentir. Para com isso, sinta Jesus agora e vem. Aqui está fechado, vem vindo um pessoal. Dá uma ajudada para mim aí. Quem mais?